expondo a sã doutrina. Vamos orar pela pregação e pelo pregador. Oremos. Pai, Pai, te pedimos direção, te pedimos, Pai, nos conduz, Pai, nesse dia, nos conduz na nossa vida, Pai, nos conduz nesse momento, no momento mais importante dos nossos dias, Pai, o momento que nos alimentamos da Tua Palavra, alimentamos a nossa alma, Pai, e ouvimos o que Tu tens a dizer. Ó, Pai, seja com o pregador, nosso irmão e presbítero, querido irmão Leandro, seja com ele, Pai, seja conosco, seja com nossos ouvidos, Pai, nossa mente, nosso coração, que a palavra, Pai, venha a nos atingir, Pai, doa o que doer, mas venha consolar também o que tiver que consolar, Pai. Seja conosco, Pai, seja com ele, Pai. Permita, Pai, falar somente a verdade que vem da Tua boca, Pai. Te pedimos e te agradecemos, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Abra comigo a palavra de Deus, por favor, na primeira carta de João, capítulo 4. Primeira de João, capítulo 4. Vamos prosseguir com o nosso estudo, nossa exposição dessa primeira carta. Estudos muito práticos para a nossa vida cristã. De antemão, peço a vocês a atenção de vocês completa para cá e também vamos evitar a todo custo qualquer espécie de manifestação a não ser aquela que seja voltada para o estudo. Primeira João 4, a partir do verso 4. Primeira João 4, 4. Só recapitulando, né, nós iniciaremos o versículo 7, tá bom? Eu vou só ler a partir do 4 para nós contextualizarmos aqui. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém. A gente vai só contextualizar aqui, recapitular de onde a gente parou e iniciar o versículo 7, tá bom? Meus irmãos, antes de mais nada, o irmão Samuel já deu a deixa, né? Para que nós possamos estar atentos. Nós lemos um texto hoje em Isaías, um texto muito curioso, que inclusive eu estava falando com os meninos na última sexta-feira na volta, acho que com o Cauã. A gente citou esse texto, né, Cauã? A gente não lembrava qual era o capítulo direito, mas a gente estava citando esse texto dos cultos que são ofertados a Deus e como Deus recebe esses cultos. Eu acredito, irmãos, que antes mesmo de entrar aqui nesse ponto do texto, isso é algo que convém falar, é algo necessário falar. Nós sempre temos que fazer perguntas para nós mesmos. Acho que isso faz parte da análise que o próprio apóstolo Paulo fez. Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para ver se está na fé. Então, essas perguntas que são feitas, né, a si mesmo, também são para análise. E uma das perguntas que vocês têm que fazer constantemente, e eu tenho que fazer para mim mesmo, é a seguinte: estamos nós servindo a Deus verdadeiramente? Será que Deus se agrada de fato da nossa oferta? Vocês têm que lembrar que, por exemplo, quando Samuel ele ordenou a Saul que fosse aos amalequitas e destruísse todos os amalequitas, os animais, tudo, e Saul voltou com o rei vivo e ainda com os despojos. E quando Samuel questionou ele por aquilo, ele disse: não, eu vim ofertar ao Senhor, eu trouxe os despojos para oferecer sacrifício ao Senhor. O que foi que Samuel disse para ele? Você acha que Deus está mais preocupado com que ofereçam sacrifícios do que com que lhe obedeçam a palavra? Então, observe que a nossa oferta de sacrifícios, que é a nossa vinda ao culto, quando nós saímos de casa e nos dispomos a vir, ou então qualquer coisa que fazemos para Deus que soa como uma oferta, será que Deus está tão preocupado com isso a ponto de que lhe obedeçamos a palavra, sejamos sinceros e verdadeiros no nosso culto? O texto que nós lemos de Isaías, né, ele diz que Deus estava
irado com o louvor de Israel, com a oferta de Israel. Ele diz assim: não posso suportar as vossas assembleias. Os sábados, que era algo que os judeus se orgulhavam tanto os sacrifícios que eles faziam, como também os sábados deles e todas as ofertas que eles faziam. Então é muito curioso que eu queria destacar isso para vocês aqui, porque eu estava olhando sexta-feira, irmãos, e assim, é algo às vezes que é aterrorizante. Eu lembro de uma mensagem de Paulo Júnior, eu vou repetir ela aqui. Paulo Júnior diz assim: eu olho para o semblante de alguns de vocês assim, e a impressão que dá é a seguinte: eu não estou feliz, não estou satisfeito, não era o que eu queria. Eu não sei se você está parando para prestar atenção, mas quando a gente brinca, a gente fala sobre esportes, a gente fala sobre outra coisa, parece que transmite mais alegria ao semblante de alguns do que a exposição da palavra. Eu estava olhando sexta-feira no rosto, o semblante de alguns, tristes, abatidos, ou até mesmo infelizes, essa é a impressão que dá. Poxa, nós estamos diante da palavra de Deus. O que pode trazer mais alegria para isso? E a alegria, lembrando, né? Além de ser um sentimento natural, é uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez disso, digo, alegrai-vos, Paulo diz aos Filipenses. Tá certo? Então, irmãos, é muito interessante observar isso para que o nosso culto que é ofertado a Deus seja um culto minimamente sincero, tá? Lembrando que o culto que agrada ao Senhor não é um culto que tem simplesmente uma estética agradável. A gente vive, a gente cultua num ambiente simples, tá certo? Mas não é isso que Deus está observando. Acima de tudo, é o culto que flui de corações sinceros e verdadeiros. Amém? Então eu quero que vocês fiquem com essa consciência necessariamente antes de nós iniciarmos aqui a palavra. Então, irmãos, dos versículos 4 a 6, nós recapitulamos um tema que nós tratamos da última vez, que é sobre os falsos profetas e como identificá-los, tá certo? O apóstolo João, ele já foi dito aqui, o apóstolo João ele escreve para um público. Tá? Todas essas cartas, elas são direcionadas ou à igreja em específico, ou são cartas circulares que deviam ser lidas por todas as igrejas, ou cartas gerais. Tá? Então o apóstolo João ele escreve essa carta para aqueles irmãos ali. Provavelmente, ele não dá o destinatário, mas provavelmente Éfeso. O apóstolo João foi pastor na igreja de Éfeso. E nota de rodapé, né? A igreja de Éfeso foi a igreja mais bem pastoreada da época. Não teve nenhuma igreja que foi mais bem pastoreada do que a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi pastoreada por Paulo, só por Paulo, por Timóteo, por João. No entanto, quando você vai para o Apocalipse, a igreja de Éfeso foi a igreja que abandonou o primeiro amor. Então é engraçado que, né, nós cantamos os louvores, irmãos, do jeito que a liderança dessa igreja tão boa e a doutrina dela tão boa testificava não a favor, mas contra ela, se ela tinha abandonado o primeiro amor. Claro que não dá para comparar aqui, mas a nossa liderança, os louvores que nós cantamos, tudo isso que nós fazemos de bom, ao invés de servir de bênção, isso pode testificar contra nós, se nós não praticarmos isso. Nós cantamos assim: vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Então quem está disposto a deixar o coração aqui para o Senhor como sacrifício? Toda língua confessará o Senhor, né? Todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, tesouro maior terá. Então essas são as letras que nós cantamos. E nós cantamos: quem nos separará do amor de Cristo? Então, irmãos, assim, são coisas muito sublimes para nós, que se nós não estivermos atentos, nós vamos invariavelmente estar pecando contra Deus no momento que nós abrirmos a boca para cantar. Tá? Então, vamos lá. Aqui no primeiro século, irmãos, a heresia já estava avançando e já estava dominando, quase que dominando o cristianismo. Se a igreja não tivesse, irmão Gustavo, a segurança de Mateus 16, que Jesus disse assim:
as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a igreja não tivesse essa segurança, esse fundamento, há tempos a igreja já tinha sido devorada. Porque já que no primeiro século, isso aqui a gente está falando por volta do ano 90, 85 a 95 da era cristã, já no finalzinho. Quando João escreveu isso aqui, ele provavelmente era o último apóstolo vivo. Todos os outros já tinham morrido. Só Pedro e Paulo morreram de uma vez só no governo de Nero. Todos os outros já tinham morrido e aqui João era o último vivo. E é curioso que ele fica por último justamente porque já era uma profecia do Senhor, né? Ele terminou o evangelho dele ficando por último, né? E Pedro questiona e Jesus diz: te aquieta, né? O que você quer? O que você tem a ver se eu quero deixar isso por último? E foi exatamente por isso que João ficou. E assim, ele escreveu isso como uma defesa da humanidade do Senhor Jesus Cristo, tanto da divindade quanto da humanidade de Jesus. Certo? Porque naquela época já tinha heresia, já tinha gente ensinando mentira, engano acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sim, Matheus? É curioso, né? Muito alto. Não? O braço foi muito alto. Vai ver já. Vou pegar no pé. Veja só, é interessante a gente observar, né, que ao decorrer que os apóstolos foram morrendo, né, escrevendo suas cartas, né, assim, expondo também as doutrinas e muito mais, não é? Se a gente for olhar também no tempo, né, em cada um vivia num tempo diferente, entendeu? Como também no ponto de vista diferente, né? Aí veja só, como os apóstolos foram morrendo, né, dando seu ponto de vista e tudo mais, cada um deles, meio que João fosse meio que o ponto final dali, entende? Dá aquela visão geral de tudo que ocorreu, né? Isso. Como também dá o ponto final também do que iria acontecer também, né? A Tuca escreveu Apocalipse, não é? É interessante a gente pensar assim. Curioso, esse comentário é muito curioso. Junto com João fecha o cânon, né? Isso. Então isso é muito interessante, irmão, esse comentário do irmão Matheus assim. E de fato, irmãos, a gente tem que se atentar para isso, porque a época muda apenas os pecados, o contexto, mas a história permanece a mesma. E João estava enfrentando ali problemas terríveis com o gnosticismo. Entenda uma coisa, irmãos. O que é o centro da igreja cristã? Cristo, né? É Cristo. Tá certo? Então a nossa doutrina, ela gira em torno da pessoa e da obra de Cristo. Tanto é que tem uma história bem interessante de Spurgeon, né? Spurgeon estava num culto e Spurgeon, a gente está falando de Spurgeon, devocional diário, utilizado de Spurgeon. E a gente está falando de Spurgeon, ele estava num culto e um jovem ia pregar nesse culto. E o jovem ficou, como eu ficaria também, ficou nervoso, né? Ali perto de Spurgeon, ele pregando com o Spurgeon ali assistindo. Aí ele pregou, né, e terminou o sermão e ele sentou perto de Spurgeon e fez a pergunta que eu faria também. Como é que eu fui? O que eu faria? Senhor Spurgeon, o que você achou do sermão? Spurgeon disse: péssimo. Nossa. Trágico. Horrível seu sermão. Mas, senhor Spurgeon, eu falei sobre santidade. Ele disse: sim. Mas esse foi o problema. Você falou só disso. Em nenhum momento você passou pela cruz. Em nenhum momento o seu sermão levou você à cruz de Cristo. Se o sermão de um homem não passa pelo Evangelho, pela cruz, ele não pegou. Não é como se todos os caminhos levassem a Roma, né? Tem um livro que diz: todos os caminhos levam a Roma. Mentira. Mas no sermão, todo o caminho leva a Cristo. Então, o centro do cristianismo é a pessoa e a obra de Cristo. Tá certo? Então, o motivo da gente estar aqui, da gente estar estudando, da gente estar falando, é Cristo. Então, se nossa vida se distancia muito desse ponto, Jesus é a pedra angular, né? Ele é a pedra de esquina, ele é o que sustenta toda a obra, né? Sem ele, ele é a rocha de Mateus 7, onde a nossa casa deve estar firmada. Então, o grande ataque do primeiro século aqui nessa carta era contra justamente a cristologia. Não basta apenas você crer em Jesus, não é suficiente, tá? Mas
crê em Jesus como ele é apresentado nas Escrituras. Olha que coisa interessante. A quem você está servindo? A quem você está imitando? Paulo diz: somos imitadores de Cristo. Então, não é apenas como crer em Jesus, mas como ele é apresentado nas Escrituras. Porque o Jesus que é apresentado na maioria das igrejas evangélicas não é o Jesus da Bíblia, né? É um espantalho. É um, a gente chama de estereótipo, né? O que seria o Jesus verdadeiro. Então, será que o Jesus que você veio hoje pela manhã cantar para ele e servir é o Jesus bíblico? Entendeu? Então, para isso a gente tem que olhar muito bem as características do Senhor Jesus Cristo. Quem ele é, o que ele falou, o que ele ensinou, como ele viveu. O próprio apóstolo João aqui na sua carta, ele diz assim que aquele que diz crer nele deve andar como ele andou. Mas como é que eu vou andar como ele andou se eu não o conheço? Então isso aqui é muito curioso, irmãos, porque no livro de Atos, por exemplo, as escrituras ensinam que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, porque eles se pareciam com Cristo. Certo? Então o grande ataque do primeiro século era contra a cristologia, contra a doutrina de Cristo. Tá? O docetismo também, ele é o heresia presente junto com o gnosticismo ou ela veio surgir depois? Isso, é dentro do gnosticismo, é uma variante do gnosticismo, né? Porque o ensinamento mais geral era que Jesus ele não era humano, ele era apenas divino, porque segundo os gregos a matéria, né, era má, era corrupta. Então se Jesus era Deus, ele não podia ser homem. Agora, para nós, isso é um problema, porque se Jesus não fosse homem, ele não poderia ter morrido no nosso lugar, né? Então, se quem caiu foi um homem em Adão, quem devia nos salvar, nos resgatar, é um outro homem perfeito, um segundo Adão. Então, irmãos, essa doutrina era danosa e ela quase, eu vou dizer quase, porque era impossível por conta do que eu falei para vocês, quase destrói a igreja no primeiro século. É por isso que João ele escreve tanto, né? No Evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. João é o único evangelista que diz na cruz, Jesus dizendo: tenho sede. Sede é uma faculdade do homem, Deus não pode ter sede. E está bem na sua carta aqui. Tá certo? Então, de que maneira a doutrina de Cristo ela é atacada hoje? Então você tem igrejas também ainda hoje, o Testemunho de Jeová, os Adventistas e outras variantes dessas seitas que, de uma forma ou de outra, atacam a doutrina de Cristo. Ou distorcendo quem Jesus é, seu ministério, seu caráter, sua pessoa, ou adicionando algo à doutrina de Cristo. É por isso que talvez um dos pontos da Reforma Protestante é solos Cristos, né? Só Cristo e nada mais. Tá certo? Porque você não pode ter Cristo mais as obras, nem Cristo mais Ellen White, nem Cristo mais o Papa, nem Cristo mais nada. Então só a Escritura, a direto, né? É isso. Tudo flui da Escritura, né? O sola Escritura aponta para os solos Cristos, sola gratia, sola fide e sola Deo glória. Então, é importante, irmãos, a gente fixar bem, para a gente avançar como igreja, essa questão do só Cristo. Certo? E tentar discernir hoje, nessa manhã, se você está fixado nele. Se a sua casa está na rocha. Porque se não for assim, nós não nos diferenciamos muito dos falsos profetas também. O falso profeta é aquele que prega a heresia, né? O falso cristão é aquele que não vive a verdade. Tá? Um erra na ortodoxia, outro na ortopraxia. Entendeu? Então, nós passamos tão distante disso, às vezes nós não observamos os detalhes. Então, hoje pela manhã eu quero levar vocês a entenderem isso, tá bom? Então, João, ele vinha fazendo a exposição dos falsos profetas, tá? E ele afirma que nós somos de Deus. E nós vencemos os falsos profetas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Agora, nós vencemos a mentira, nós vencemos os falsos profetas
não por alguma força que exista em nós, mas por causa do Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, olhe, qual é a evidência do Espírito Santo na pessoa? Isso é muito importante entender isso também. Tá certo? Porque hoje em dia isso foi muito distorcido. Então, você só vence as heresias, você só não é enganado, isso não é... Irmãos, por que nós não estamos agora pela manhã numa missa? Por que nós não estamos, né, pulando como acontece na Verbo da Vida? Por que nós não estamos sendo enganados numa seita como a Adventista, Testemunha de Jeová? Porque em algum momento da vida Deus me tirou do catolicismo e fez a mesma coisa com a maioria de vocês, se não todos, e trouxe a gente nessa manhã para cá, por conta do Espírito Santo que habita em nós, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Isso é a única garantia que nós temos de que não seremos mais enganados. Tá certo? Mas não é ser enganado, novamente, não é ser enganado porque simplesmente não está ouvindo mentira. É ser enganado também, que pode estar ouvindo a verdade aqui, mas não vive essa verdade. Isso também é uma forma de ilusão. Você está enganando a si mesmo, conforme está escrito no capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, que a verdade não está em nós. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. Então, irmãos, isso é muito, muito importante. Então, João, ele afirma que o Espírito Santo é maior do que o que está no mundo, e ele está em nós. No versículo 5 ele fala da procedência dos falsos profetas, eles são do mundo, então todo falso profeta é um ímpio. Eles falam da mensagem dos falsos profetas, eles falam da parte do mundo, né? Então é impossível você estar aqui ouvindo aqui a gente, ou estar ouvindo Hernandes, ou estar ouvindo Paulo Júnior, ou estar ouvindo Augustus, e estar ouvindo o Evangelho Verdadeiro, ao mesmo tempo que você ouve Vitória Souza, né? Miguel Oliveira, Dave Leonardo, tá certo? R.R. Soares e vai. Não é impossível isso, tá? Então, porque a mensagem deles é do mundo. Então é triunfalismo, é curandeirismo, é prosperidade, é apenas isso, certo? Eles são discípulos de Maurice Cerullo, né? Esse cara já morreu, mas eu vi um vídeo dele dizendo assim, né? Que ele... Como é que posso profetar, né? Ele dizendo assim que alguns iam contribuir, mas cada um ia contribuir de acordo com a fé que tinha. Então a contribuição era a medida da fé. Alguns iam contribuir R$500, outros iam contribuir R$1.000, outros iam contribuir R$5.000 e outros ainda R$10.000, à medida que você tivesse mais fé. Irmãos, é horrível isso. Silas Malafaia, né? Fala muito bem de Maurício Cerullo e Marco Feliciano, esses caras, eles não são cristãos. Então, eles procedem do mundo, falam da parte do mundo e tem o público. E o mundo os ouve. Vá nessas igrejas, participe um pouco dessas igrejas. Não vá não, pessoal. Mas você vai ver como essas igrejas são cheias. São lotadas, né? Quem já assistiu aqui o filme da Jornada? Quem não assistiu, a gente vai marcar um cinema uma hora aqui, a gente vai assistir. Vou cobrar. Cobre, Vou cobrar. Dia 39? Amém? Dia 39? Dia 39? Vai dar certo. Eu posso arrumar o professor. Olha aí, Então, Moisés, eu já tinha esquecido, Moisés. Olha, e eu tenho vocês também, viu? Eu tenho vocês também. Não faça trazer do baú, não. Vamos assistir. Nesse filme da Jornada, né, ele é bem curioso porque mostra, né, o contexto do cristianismo atual. Tá? Então, quando fala assim, e o mundo os ouve, o público deles também é mundano, estão à procura disso. Não são cristãos verdadeiros, tá? Então, a mensagem que eles buscam, que eles vão atrás, e tem uma parte no filme, né, que eles vão a uma casa visitar uma família para chamar para a igreja. E quando você pensa que eles estão falando de evangelho de Cristo, não.
estão dizendo assim, vai pra igreja, nossa igreja é assim, ela tem um evento semanal e a gente vai pra Disney. Então nossa igreja tem clube de para as crianças, a gente vai ao cinema quase toda semana. Então o atrativo para que aquela família chegasse à igreja eram esses eventos e não o evangelho. Em nenhum momento eles falaram do evangelho. Irmãos, se o evangelho de Cristo não for suficiente para que você venha com amor, com alegria, verdadeiramente busque o Senhor, não venha mais aqui. A única coisa que nós podemos oferecer, e a maior, é o Evangelho de Cristo. Talvez seja isso a razão do descontentamento de alguns. Porque o que nós temos para oferecer não é parque, não é show, não é piada, não é brincadeira, mas o Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Bom, entrando no versículo 7, né, nós caminhamos um pouco agora dentro desse novo tema, Deus é amor. Claro, a gente fala de novo tema, mas segue no discurso que João vinha fazendo, tá? Isso aqui não é uma divisão. A epígrafe é colocada, mas não é uma divisão, certo? Está dentro do tema que João vem tratando aí. Esse nome aqui, Deus é amor, parece o nome daquela igreja lá? É o nome da igreja, né? Tem uma igreja que o nome dela é Deus e amor, não é isso? É isso mesmo. Amados, amemos-nos, vamos ler juntos, irmãos, o 7? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmãos, o que é amor? Quem pode dar uma definição de amor? É Deus. Um mandamento. Um mandamento. Alguém disse ali que é Deus. É bem lógico, né? Você dizer que é Deus. Aí fica mal. O que é amor? Maria, o que é amor, Maria? Não sabe não, Maria? O que é amor? Amor é você. É o que Cristo fez por nós na cruz. Aí é meio que Boa. Amar independente da... É perdoar independente da circunstância, independente da causa. Amar é perdoar. Alguém mais? Lá um conceito que descreve um sentimento. Oi? Um conceito que descreve... Escreve. Um conceito que descreve Amor sentimento. é semelhante àquele que o... genérico. Paulo demorou um capítulo para explicar. Não, não, daquele que ajudou aquele doente, como é? Do 1 grandão para poder explicar o que é amor. Aquele homem que os bandidos assaltaram ele Isso, tá isso. quase caindo. Ah, sim. Isso também Amor é... samaritano. Amor é serviço, Isso, né? Nesse nós sentido. damos- Irmãos, o amor, ele ele tem várias facetas, né? Primeiro, né? O amor é uma pessoa. O amor é Cristo. Glória. Né? Samuel, apesar da lógica, mas o amor é Cristo. E o irmão falou de 1 Coríntios 13, né? O apóstolo Paulo faz talvez o maior poema de amor do Novo Testamento está em 1 Coríntios 13. O amor é muito diferente daquilo que nós ouvimos hoje em dia. As pessoas tratam de sentimentos mundanos e usam o termo amor. Né? A palavra eu te amo ou eu amo você é usada de forma muito superficial, muito relativa, muito frívola e perde a força do que é o amor verdadeiramente. Então, amor, por exemplo, conforme a definição de 1 Coríntios 13, amor é não suportar a mentira, não ir com a mentira. Então, às vezes, eles que amam e passam panos quentes, né? Não, eu vou passar panos quentes porque eu amo. Não. Se você ama, você fala a verdade, ainda que você perca a pessoa. Ok? O amor não está com a mentira, mas está com a verdade, Paulo diz. Tá certo? Então, na verdade, quando você, de alguma forma, não fala a verdade e passa panos quentes sobre aquilo por medo de perder, seja pai com a mãe, marido com a esposa e vice-versa, você, na verdade, não ama. Não ama. Certo? O que é amor também? Amor também é sacrifício. O amor envolve entrega. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Certo? Então o amor sem serviço não é amor. A gente fala de muito de sentimento que é subjetivo, né?
e o que é prático. Então, se eu amo David, eu tenho que viver em prol do bem-estar de David. Primeiro, falando a verdade para ele, servindo e estando à disposição de David. Certo? O amor não busca os seus próprios interesses. Também é amor. Tá certo? Já pensou se Cristo fosse nos amar baseado em algum interesse específico? Que interesse ele podia ter por nós? Nenhum. Uma vez que quando ele olha para mim e para você, ele vê um trapo de imundícia. Quando ele olha para mim e para você, ele vê um objeto de ira. Salmos 7, 11 e 12. Deus é um justo juiz, um Deus que sente indignação todo dia. O amor não busca os interesses, não porque ele é inteligente ou porque ela é inteligente, não porque ele tem recursos ou ela tem recursos. Irmãos, eu acho que se vocês não viram ainda o livro da Peregrina, né? A esposa de Cristão. Ela chega uma parte que ela tá no Palácio das Virtudes com os filhos, né? E uma moça chamada Misericórdia acompanha ela. E o livro diz que ela é uma moça muito bonita. E um jovem vai cortejar ela, né? E as mulheres da casa dizem, olha, esse jovem, ele é um jovem que tem recursos e tudo, mas ele não é tão apegado à religião. E como você é muito generosa, você gosta de ajudar os pobres e gosta de servir, talvez ele não vá querer você. Mas não rejeite ele de primeira não. Continue fazendo o seu serviço para ver se ele mesmo vai deixar você. E assim foi. Ela disse assim, pois eu não vou abandonar a minha fé e os meus princípios por conta de um casamento. E ela continua ali fazendo o serviço dela, e quando ele vai visitar ela, ele fica estressado, porque ele diz, você faz tanto serviço assim para os pobres, você não vive, você... E ela diz, a minha vida é assim, eu faço isso para ganhar recompensa no céu, não na terra. E ele depois deixa ela e abandona ela e nunca mais sabe. Porque aquele jovem não estava interessado em quem ela era, apenas no que ela podia oferecer. O texto lá diz que ele via que ela podia ser uma boa dona de casa. Como ela era atenciosa, né? Então, não era por amor, era por interesse ao que ela podia oferecer. Interesse não é amor. O amor verdadeiro não leva em consideração quem a pessoa é. Claro que a pessoa vai fechar os olhos, né? Tem uma análise que é feita, claro. Mas não é visando os interesses da pessoa, o que ela pode oferecer. Tá certo? Então, isso é definição de amor. E tem outras ali, né? Dentro do texto de 1 Coríntios 13. O amor explícito lá em 1 Coríntios 13 está mais aplicado à nossa vida cristã e também pode ser aplicado aos nossos relacionamentos interpessoais. Irmão, ele se aplica, eu acredito que ele aplica tudo. Porque ele parte da vida cristã, né? É como se a nascente fosse Cristo, a pessoa de Cristo, e ele se aplica a tudo mais, tá certo? Paulo vem tratando ali, ele vem fazendo um discurso, e se você observar o início do discurso de Paulo em 1 Coríntios 13, ele está falando daquilo que é prático, e ainda, por exemplo, ainda que eu desse ao meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor. Então é um sentimento que brota da verdade, que se aplica primeiro a Deus, né? Que aliás é o primeiro mandamento e maior, e ao nosso próximo. Inclusive, irmãos, olha que coisa. O Senhor Jesus Cristo, eu diria para vocês assim, que o amor, a gente quase não fala sobre isso. Eu acho que a gente tem que fazer um estudo, ou uma série, não sei o que, só sobre o amor. Para que a gente aprenda de fato o que é amor e comece a amar de fato. Porque o amor foi o mandamento que Jesus deixou aos discípulos antes mesmo de qualquer coisa. Jesus disse, um mandamento eu tenho, que vocês amem uns aos outros. Tanta coisa ele podia dizer, né? Porque a partir do momento que ele subisse, os discípulos iam ficar dispersos. Inclusive, assim, vendo por essa visão, Jesus já deixou esse mandamento justamente pelo termo, creio que da ignorância do homem não tem entendimento do significado do que é amar o próximo, né? Cuidar do próximo, assim, a gente tem o mesmo entendimento, assim, buscar, como o irmão falou sobre a moça e o rapaz, né? Os interesses próprios da gente e deixar as pessoas, como se diz, em segundo plano. Não se doer com o Pelegrino, não, o que eu falei agora, né? Que ele se doeu pelo doente, né? Pelo que foi atacado. E ele não só deu hospedagem a ele, mas disse o que necessitasse a mais e ele podia fazer, que ele ia, né? Então, isso é muito curioso. Então, veja, o amor, então nesse sentido, veja, então Jesus, ele podia dizer tanta coisa, né? Os discípulos iam ficar sem ele, iam ficar sem o líder.
E agora? E foi tão complicado que eles se esconderam com medo. E perderam a esperança. Pedro disse, eu vou pescar. Os outros disseram, a gente vai junto também, porque o líder chama, né? E, no entanto, Jesus tinha dito a eles, o mandamento que eu tenho para deixar para vocês é esse: amem uns aos outros. Porque o amor, irmãos, o amor é o que liga tudo. O amor é o imã. O amor é o que mantém tudo conectado. Quem nos separará do quê? Do amor de Cristo. E por fim, o amor é o sentimento, é a virtude mais importante, acima da fé, acima da esperança, né? Por fim permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, maior desses é o amor. Então, por quê? Porque a esperança só é necessária nessa vida. Quando nós passarmos por eternidade, acabou. A fé só é necessária nessa vida, mas o amor vai permanecer para sempre. O céu vai ser um céu de amor. Nós permaneceremos em amor ao nosso Senhor na eternidade. Então, esse é o mandamento mais importante. Essa passagem do irmão Francisco citou, né, é tão curiosa porque o fariseu pergunta, né? Jesus pergunta qual é o maior mandamento, né? E ele responde corretamente. Jesus conta a parábola, né? E ele diz, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Você tem que amar o seu próximo, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus, eu acho incrível como Nosso Senhor, irmãos. Vocês têm que olhar, quando a gente fala de olhar os evangelhos, olhar os detalhes, é isso aí. A vida do Nosso Senhor, as respostas que ele dava. E nesse sentido ele corte rápido, né? Porque ele conta a parábola justamente em cima daqueles que eram rejeitados por eles, que eram os samaritanos. Né? E quem ajuda o viajante é justamente o samaritano. E quem passa de largo, quem passa distante, são os sacerdotes e os levitas. Então, os samaritanos eram tão rejeitados que Pedro e João pediram para que fogo do céu caísse sobre eles, né? Então, o amor é amar o próximo. Tiago e João, obrigado. O amor é amar o próximo. Quem está mais próximo de nós? E aí que vem, e agora que eu pego. No livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, né? No livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, irmãos, o diabo, né, mal danado, ele diz assim, olha, ele diz assim, ó, você tem que fazer com que o seu paciente, quem não sabe do livro que eu estou falando, é um livro de C.S. Lewis, que é como se fosse o diabo enviando cartas para um demônio menor, ensinando, e classe mais baixa, um aluno, Tem no YouTube também, viu? ensinando como é que ele tem que tentar o paciente. Faz a voz. Não tem. Aí, irmãos, tem uma parte que diz assim, né? Olha, para Beverly, né? Você tem que fazer com que o seu paciente, o cliente, o seu paciente, ele seja levado a amar os que estão longe, distantes, a sentir amor pelas pessoas do outro lado do país que estão em guerra. E não pelo vizinho que está do lado, e não pelo irmão que está dentro de casa. Eu acho isso bem interessante. Por quê? Quem é o nosso próximo? Vocês já repararam nisso? A gente fica mais Israel, e tudo o que está acontecendo, e as pessoas da enchente no Rio Grande do Sul, e os acontecimentos que são longe, distante. E agora, a gente vai vendo as coisas longe, e a gente fica com aquela ideia humanitária. Mas a gente não é levado a amar quem está próximo. Quem é o próximo? Quem é o meu próximo mais íntimo agora é a minha esposa. Quem é o próximo de cada um é Luan, é Cássia, né? Quem é o próximo da casa de vocês? E vai, o mais próximo. Então isso, irmãos, é amor. E a gente não está sendo levado a considerar esses pequenos detalhes, canalizando o nosso sentimento para algo remoto. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Fala assim, Você matou aí, acho. Dizendo, o senhor falando de Israel, o país de Israel, eu pensando, vou olhar a igreja, mas olhar mais dentro, a família, você já... Entendeu? Então, irmãos, isso é tão valioso, porque a gente pode se enganar mesmo na nossa vida cristã. Entendeu? Então, quem é o próximo de Mateus? Né? Aurílio Cícero, Silvia, Sara, Kelvin. E vai. Ok, né, Maria? Maria, Leonardo aí, Moisés, né? Isaac. Então veja, o amor é algo que procede de Deus. É a primeira afirmação aqui do texto, tá? Amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus.
A gente tem uma ordem aqui, uma ordem lógica aqui, tá bom? Primeiro, o relacionamento é horizontal, né? E o relacionamento vertical. Primeiro, o relacionamento vertical fica com Deus e horizontal fica com os homens. Então, você não consegue amar os homens verdadeiramente se você não tiver primeiro um relacionamento com Deus. Certo? Então, isso aqui é muito, muito importante. Amemos-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus. Então, a origem do amor, a nascente do amor é Deus. Certo? Você só ama porque Deus lhe amou primeiro. Essa é a regra. Certo? Em nós não há sentimentos válidos, verdadeiros, se não vier do Senhor. Nós jamais poderíamos amar a Deus ou aos homens se esse amor não brotasse de Deus. Se Deus não compartilhasse esse sentimento conosco. É por isso que você vê aí tantas atrocidades acontecendo aí fora. E parece que cada vez que o tempo passa vai piorando mais. Certo? Às vezes a Alissa gosta de ver uns relatos, né? De histórias que acontecem assim. E por isso que ela vai me contar, né? Olha, que o relato que eu ouvi hoje, eu fico ouvindo assim, às vezes é algo aterrorizante. Né? Você pensa, poxa, como é que essa pessoa consegue fazer isso? E você olha para esse texto e você diz, eles não têm amor. Certo? Então, o amor é o que muda tudo. Quando há amor verdadeiro, nós conseguimos relevar as faltas. Agora observe, relevar as faltas não significa passar pano sobre as faltas, sobre os pecados dos outros. Mas significa amar independente dos pecados ou das faltas dos outros. É claro que o amor, irmãos, ele nem sempre une. Essa é uma verdade também que a gente tem que considerar. O amor também afasta. Assim como a verdade. Porque o amor é a verdade. Então o amor também afasta. Nós não podemos ter uma ideia romântica de amor. Uma ideia shakespeariana, né? Romeu e Julieta. O amor também afasta. Porque o amor, como está lá em Coríntios, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E a verdade afasta. Tá? Agora, isso não deve fazer a gente desanimar, porque se for de Deus, a verdade ela afasta e depois une. É interessante, né? A verdade primeiro ela afasta, depois quando você permanece na verdade, ela junta de novo. Isso não se aplica a tudo, mas se aplica. O amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então aqui vem a prática agora, né? Irmãos, se nós... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Se nós servíssemos a Deus durante todo o dia, nós fôssemos metódicos, como era John Wesley, né? Você pega a John Wesley e ele diz, olha, de manhã tal hora é isso, depois tal hora é isso, devocional aqui, tal evangelismo, culto matinal, culto... É bem interessante, ele era metódico, mas se nós fizéssemos isso durante o dia, se nós tivéssemos uma agenda toda cheia durante o dia de serviço, e nós chegássemos em casa cansados durante a noite e tombássemos na cama exaustos assim, e disséssemos assim, poxa, agora hoje eu servi a Deus verdadeiramente. Vocês acham que isso é tudo o que está dentro da vontade de Deus? E você acha que Deus se agradaria com vocês por conta de tudo isso? Sim ou não? Não. Veja que coisa. E o próprio John Wesley sabia disso depois, porque John Wesley foi pregar para os outros e ele ainda não era convertido. Ele conta isso. Então, o primeiro mandamento não é ser missionário. É bom lembrar. O primeiro mandamento não é ser generoso, não é isso. O primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus. Então eu diria, irmãos, que isso está acima de todas as coisas. Você não precisa ser doutor, não precisa ser expert em teologia ou algo dessa natureza, mas você precisa amar. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É engraçado. Curioso, né? Deus não quer apenas serviço, mas Ele quer piedade. Exatamente. E o amor, uma coisa está ligada à outra, né? O amor verdadeiro envolve piedade. E assim, é algo muito interessante porque
Porque isso é o que envolve tudo na vida cristã. Tá? A vida cristã ela está envolta em amor e serviço. Poxa, quando você pega, por exemplo, os moravianos, tem aquela história fantástica dos moravianos que alguns jovens se venderam como escravos para evangelizar os escravos. E o que levou eles a fazer isso? É amor, irmãos. É amor, não adianta simplesmente se envolver em serviço. E a gente pode estar caindo em pecado grave hoje dentro da igreja, porque a gente não está amando, a gente está levando a considerar outras coisas como mais importantes. É sempre assim. Observe como está o nosso contexto hoje. Entendeu? Então, o que é mais importante está sendo deixado de lado. E o amor é o que liga tudo, ainda que nós tenhamos alta teologia ou não. Hiper, mega. Não é isso aí. Tá certo? Então, por meros comportamentos, simples comportamentos ou faltas, a gente está levando a se afastar dos nossos irmãos. Isso é algo horrível. Quando, na verdade, o amor ele leva você a ir até lá, e a conversar, e a manifestar perdão e desejo de mudança. Tá certo? Então, irmãos, eu diria que isso é o mais importante na vida cristã. O amor procede de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Observe que o conhecimento de Deus verdadeiro passa pelo amor ao Senhor. E ninguém, irmãos, ninguém vai poder servir a Deus verdadeiramente, entregar a vida por Ele e fazer, de fato, tudo o que se faz para Deus com alegria se não houver amor. Eu vi um exemplo uma vez bem interessante. Imagina assim, para quem é casado, né? Ou para quem. Mas mesmo quem não é casado pode imaginar o exemplo que eu vou dar. Você tem ali a sua esposa ou o seu marido e você tem toda uma rotina com ele ou com ela. Porém, quando não existe amor, tem uma diferença. Você permanece na rotina, mas é uma rotina fria. Você faz a comida, você passa a roupa, você lava, você vai trabalhar, você volta, mas algo mudou. É algo frio, distante, sem interesse. Você não tem vida mais. E está a um passo para a traição, para o divórcio, para a crise. Aliás, já está em crise. Né? Mas quando há amor, tudo muda. Porque há alegria, há perdão, há compreensão. Tudo muda. Então, todas essas atividades na vida cristã sem o amor, e a gente pode estar servindo a Deus como o marido que serve a esposa ao mesmo tempo que atrai. Ou vice-versa. Não há amor, não há desejo, mas há ali a rotina seca. Então eu vou para os cultos, eu saio de casa, eu coloco a minha roupa, eu fico no padrão, eu vou para os cultos, eu participo, eu canto, eu ouço a palavra, eu volto para casa de novo e tudo de forma mecânica. A mesma coisa, sim. Samuel? O filme é A Prova de Fogo. Ah, boa, né? A prova de fogo. Não, uma pergunta. Lá em João 14, quando João 3,16, quando ele vai falar, Deus amou o mundo de tal maneira que o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No seguinte vai falar que aquele que não crê já está condenado. Por aí vai tratar do amor no evangelismo, trazer a condenação das pessoas, mostrar o pecado delas, também é uma forma de amor? É uma forma de amor. Porque justamente está de acordo com o fato que o amor fala a verdade. Né? Agora, tem uma questão aí que envolve sabedoria e discernimento. Sei. Né? Porque para se aplicar a verdade, você não pode aplicar de toda forma. Então, na aplicação, às vezes muda, mas a verdade tem que ser dita. Também é uma forma de amor, inclusive em apontar os pecados dela e dizer que sem Cristo ela está condenada. Bom, vamos mais um pouquinho. Tem alguém que tem alguma pergunta? Ok, não entender mesmo. Fazer uma sabatina com vocês depois, pra vocês estão entendendo. Saudamos já assunto. Irmãos, Nossa, mais firme. versículo 9. Vamos ler juntos. Perdão, 8, né? Perdão. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O 9 também. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Olha aí, é o mesmo João que escreveu isso. Verso 8 então. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos,
Eu gosto sempre de fazer essa... Eu já fiz isso com vocês aqui, mas eu quero que vocês usem a imaginação. O que eu acho engraçado, quando vocês leem a história de C.S. Lewis, escreveu as Crônicas de Nárnia e outros. Quando você, quem lê as Crônicas de Nárnia, ama aquilo dali, né? Eu tô lendo de novo, quem já viu o filme também, né? E C.S. Lewis, ele usava muito a imaginação. E não é errado. A gente tem que utilizar a nossa imaginação para o bem. As imagens, os pensamentos, para poder até para entender a palavra. E C.S. Lewis, ele fala muito sobre isso, né? Que quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, o uso da imaginação para tratar do conhecimento de Deus, em tudo que Jesus fez, em tudo que Ele realizou, projete isso na sua consciência. Quando você lê os evangelhos, quando você vê os relatos de Jesus, as obras que Ele fez, que Ele manifestou, as curas, o tempo que Ele passou com os pobres, todo o ministério dEle. Enquanto você lê, você pensa, você usa a sua imaginação. Porque o amor, irmãos, ele brota de um conhecimento verdadeiro de Deus. Tá certo? E isso aqui é algo que nos condena. O apóstolo João, ele é muito direto. Tá? Então, João, vez por outra, você vai ver essas tiragens assim, essas máximas. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, assim, Leandro, ele tem de olho em você. Tá devendo? Vem, pô, vem. Não. Tá fazendo algo que dever. Tá legal. Eita, mesmo. Bem-aventurados. Vamos lá, irmãos. Bem-aventurados, não os perseguidos. Vamos lá. Então, assim, veja. Isso aqui é um termômetro para que a nossa fé seja medida a partir desses princípios, tá bom? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, como é que Deus manifesta o seu amor, tá bom? Então, amor verdadeiro é aquele que é manifestado. Como é que Deus manifesta o seu amor? Ele enviou o seu Filho. Agora, vocês têm que imaginar, e é isso quando eu falo uso a imaginação. Vocês têm que imaginar, à medida que vocês leem a Bíblia, poxa, o que levou Deus a dar seu Filho? O que motivou o Senhor a enviar o seu Filho? E qual foi os custos para que ele fizesse isso? Porque a gente é levado a tratar o sacrifício de Cristo, que Jesus fez na cruz, como algo pequeno. E a gente vem cultuar como se Jesus morresse na cruz só para que a gente pudesse sentar aqui e cantar alguns louvores e viver essa vidinha comum que a gente leva. O nosso cristianismo é pífio. Entendeu? Então, a gente use a sua imaginação à medida que você lê esses textos para poder pensar e imaginar o que foi que aconteceu. Olha o que o texto está dizendo. Pare bem para olhar o texto e ver o que o texto está querendo dizer. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Primeiro, o amor de Deus o amor de Deus foi manifestado. O amor de Deus não é algo meramente subjetivo. O amor de Deus é prático. Ele fez. E através do que ele fez, ele disse: eu amo, vejam o que eu fiz. Ok? Então, se você ama, você faz. Amigos, não tem segredo. Não existe fórmula mágica. É isso, ponto. Ok? Então, olha o que ele fez. Primeiro, irmãos, vamos lá, vamos considerar algumas coisas que Deus fez. Primeiro, Salmo 19, né? Ele fez a terra e tudo que nela há, para o louvor da sua glória. Nos criou. Deu tudo o que nós precisaríamos para viver aqui. Tudo. Isso é amor. Nós caímos. Ele não nos abandonou depois que nós caímos. A primeira coisa que acontece quando alguém peca conosco, quando alguém falta conosco, é que a gente se retira de vez. A gente tem a tendência de se afastar. Deus não fez isso. E olha que o nosso pecado em comparação, nosso pecado a Deus em comparação ao pecado do próximo que é conosco, não há comparação. Que Deus é santo. Ele não se afastou. Isso é amor. Além de ele não ter se afastado, ele escolheu para si um povo que não merecia. Porque quando você olha para Israel,
né, como o irmão falou comigo há pouco tempo, há uma supervalorização de Israel, quando na verdade essa palavra não existe. Deus ter escolhido Israel no passado não era por algo bom em Israel, assim como Deus escolheu a mim e a você, não é por algo bom em mim e você. Quem merecia a Deus? Abraão, Davi, Moisés, Isaac? Ninguém. Tá certo? Então veja, tudo aquilo, as manifestações de Deus no Antigo Testamento para com seu povo foram manifestações de amor, na verdade. Novo Testamento, aí vem o exemplo máximo de amor. Ele envia o seu filho. Mas você sabe o que foi o ato de Deus enviar seu filho? Então se perguntasse assim para Maria, você sabe, Maria, alguém perguntasse para você assim, por que que Jesus teve que vir? Por que que... o que significa o fato de Deus ter enviado seu filho? Aliás, né? Olha só. Maria, qual o maior exemplo do amor de Deus? Como Deus manifestou o amor dele da melhor maneira possível? Deus? Ô Jesus. Não sei. Deus enviou seu filho amado para que morresse na Ele acabou de falar aqui. Agora eu já tô falando aqui. Fala de novo, pai. Atenção. Então veja. É exatamente isso. Deus manifestou o seu amor mandando seu filho com atos. E isso não foi pouco porque Jesus tinha que sofrer a ira de Deus no nosso lugar. Tá certo? Imagine Jesus na cruz dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Isso de um filho para com o pai por conta de outros pecadores é algo inimaginável. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós faria isso por conta de pecadores corruptos. Talvez morrer, como o apóstolo Paulo diz, né? Morrer por alguém que a gente ama, talvez até agora por alguém que é corrupto. Talvez às vezes a gente tenha essa distância da cruz porque a gente não tem a real noção do que é uma crucificação, do que é aquele ato de tortura. Porque mesmo tendo nos filmes, a gente nunca fica gravado realmente do que é aquele ato brutal de ser chicoteado, flagelado, os espinhos. Zombado. Foi uma mistura, né? É. O que Jesus passou foi uma mescla de tudo. Não só a tortura física, mas também o escárnio, Moral. a zombaria, tudo. Mas é não só isso. Né? O máximo da crucificação, o clímax, foi o quê? Não, você não. Os que já sabem, eu sei que já sabem. O máximo da crucificação, o ponto máximo de maior sofrimento, foi o quê? O que vocês acham? Essa outra questão sobre o tema assim, do martírio que ele passou nesses momentos, né? Foi como uma demonstração da zombaria da humanidade, né, para com Deus. Tudo Jesus sofreu ali. Cada circunstância que ele passou ali, né, é uma demonstração da imundice dos nossos pecados para com o Pai Celeste. Né? Ele suportou tudo aquilo ali como... Não tenho como nem descrever mais específico, irmão, a respeito disso, como uma demonstração da nossa fraqueza, da nossa falta de entendimento, de reconhecer quem era o nosso Deus. Isso. Assim, ainda não é isso. Também é isso, mas não é isso. A irmã rodou. Amor? Não. Para. Vocês, o que vocês acham que foi o ponto máximo da crucificação de Cristo? De o maior sofrimento que ele passou, de dores. O que vocês acham que foi o clímax? Os nossos pecados, já falou, alguma coisa de mim. Jesus passou pela ira de Deus. Aí, matou. Ô, glória. Não, eu já sabia, só que o que eu tava querendo, o que eu tava falando era justamente assim, o primeiro termo, tem? Mas quando falar assim, você vai na música, seja objetiva. A ira de Deus. Isso, irmãos, é incomparável. Porque a ira de Deus representa nada mais nada menos do que o inferno. Então, na cruz, o Senhor Jesus Cristo, ele sentiu no corpo e na alma as dores do inferno sobre ele. Isso aí não tem comparação. Nós não podemos reduzir isso apenas ao sofrimento físico, porque
na história da igreja, outras pessoas também foram queimadas com piche, foram devoradas por leões e outras atribuições. Se vocês lerem o livro dos Mártires, então John Fox, vocês vão ver. E alguns deles morriam cantando. Não, licença. Qual foi dos apóstolos que foi, tipo assim, eu não queria lembrar. Qual foi deles que foi esticado, foi esquartejado? Filipe, Não vou lembrar agora. esquartejado, matou foi desse Porque ele foi assim, esquartejado e repuxado, amarrado em carro. Eu não vou lembrar agora, Mas teve, assim, houveram várias formas de martírio, né? Isaías, por exemplo, foi cerrado ao meio. O senhor colocou essa questão da negação, do afastamento de Jesus, de Deus na cruz, como se fosse o inferno. Então é isso a qual o apóstolo Paulo se refere, se eu não me engano, em Efésios, que ele fala que Jesus desceu, e ele coloca como se Jesus tivesse ido ao inferno. Isso, não. Não? Não. Ah. Não, aquele tem interpretações equivocadas nesse sentido. Mas não, o texto que Paulo fala que ele desceu as regiões, tô falando da humilhação de Cristo, o fato de ele ter descido, entendeu? Não, esse texto e alguns textos da carta de Pedro também geram confusão nesse sentido, tá? Jesus não foi ao inferno, tá bom? Jesus não foi ao inferno após a crucificação, ele sentiu ali na cruz as dores e os tormentos da ira de Deus por nós, tá certo? Na cruz. Colossenses vai dizer, o próprio Paulo em Colossenses diz que ele rasgou o nosso escrito de dívida que era contrário a nós, cravando na cruz. E na própria cruz, quando ele diz está consumado, estava tudo pago ali, ele já tinha feito todo o serviço. Aquele período que ele passou ali como Deus e homem, ele suportou isso. Irmãos, nós estamos finalizando, ok? Eu quero apenas fazer mais algumas considerações no versículo 10 e nós vamos finalizar aqui, tá bom? Vamos ler juntos? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. Ótimo. Vamos terminar aqui fazendo essas considerações. Irmãos, isso aqui a gente está falando, irmãos, é até complicado falar desses temas, porque isso aqui a gente fala sempre de... Há um termo que utilizaram muito na época da Reforma, depois disso também, que é alta teologia e baixa teologia. Né? Alta teologia para falar de temas mais profundos, assim. E hoje pela manhã a gente entrou um pouco na alta teologia, né? E nesses temas, isso aqui é profundo. Porque a gente está entrando aqui talvez no território mais importante que envolve o sacrifício de Jesus naquela cruz, que é o amor de Deus. Irmãos, eu acho assim, a gente precisa de uma conferência sobre o tema amor e entrar nesses detalhes da cruz. Aí, se a gente for fazer isso, quem for me ajudar aqui na ministração vai passar um tempinho estudando antes, viu? Para poder a gente entrar bem profundamente nesses temas. Pois não. Vai ser na sua casa, seminário? Aqui nos estudos. O seminário. Mas eu vou estudar também, homem de Deus. Irmãos, Dos esclarecedores. A roda dos esclarecedores, viu? Irmãos, observe o que é interessante. O versículo 10 começa com um texto conclusivo, né? Então, nisto consiste o amor. Nisto o quê? Exatamente naquilo que nós tratamos anteriormente. No fato de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo. Essas palavras se tornam tão comuns, né? A gente repete tanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus enviou, tem no para-choque de caminhão, e você tem também em casa. Mas o discernimento realmente Você pendura, mas não tem um discernimento verdadeiro e nem a convicção para sentir o peso dessas palavras. Poxa, João 3,16 é tão repetido, né? O texto clássico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entende o que ele está querendo dizer nesse texto? Há uma mensagem que eu gosto muito, irmãos, eu gosto de pregadores antigos, viu? Então meu negócio é Carter Collon, Leonardo Ravenhill, é Jim Cymbala, é David Wilkerson, enfim. Há uma mensagem de Carter Collon que ele fala sobre esse texto, 1:16.
E ele diz que não há nenhum texto mais profundo na Bíblia do que João 3,16. Não há nenhum texto que incute mais temor, mais seriedade, mais gravidade do que João 3,16. E é curiosamente o texto que é mais mal interpretado, mais mal utilizado, mais mal usado no mundo. Você tem ideia do que significa Deus ter enviado seu Filho ao mundo? O próprio Deus que cria, entra na criação na pessoa de Jesus Cristo. E, cumprindo o que Paulo diz em Filipenses, né? Ele se humilhou, assumindo a forma de servo. E sofrendo a morte de cruz. Na plenitude do tempo, Gálatas, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ai, irmãos, assim, ai. Nisto conheceste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus. Olha a origem. Não é você. Não sou eu. Tá? Tire isso, irmãos. Tire isso da sua cabeça. Você não é bom. Meu Deus, como a gente se engana, né? Eu acho engraçado. É incrível isso. Como a gente é levado a pensar mais do que somos. A considerar mais de nós mesmos do que nós somos. O estudozinho lá de Romanos 3, né? É por isso que Paulo fala tanto sobre isso, porque quando Paulo foi convertido pelo Senhor, ele viu quem ele era. É como se Paulo olhasse, fizesse uma introspecção, ele olhasse lá dentro e ele visse quem ele era. Nós não conseguimos fazer essa análise. Tá certo? Então, não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou. Certo? Então aqui, irmãos, é por isso que eu acredito sinceramente na depravação total, um dos pontos do calvinismo, né? E a gente pode até estudar mais isso mais pra frente, tem tanto assunto para estudar, né? Não dá para ficar rodando na mesma coisa, a gente tem tanto assunto. E eu acredito completamente na depravação total. Não é que o homem é depravado da cabeça até o pé, ou do pé até a cabeça, mas é que todos os afetos, as afeições do homem, de alguma forma, estão afetados pelo pecado. Então, quando a gente pensa nessa ideia de depravação, às vezes a gente pensa em algo mais sexual. Não é isso. Significa que todas as inclinações do homem, todos os sentimentos do homem, toda a vontade do homem, ela foi afetada pelo pecado. Nesse sentido, o homem é depravado. Tá certo? Então, nós não poderíamos amar a Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. Olha esse termo, irmãos. Propiciação. Tá? O que significa esse termo? Propiciação. Ele assumiu, tomar o lugar de uma pessoa, se apropriar. Está esquentando. Irmãos, esse termo propiciação, quando você vai para o Antigo Testamento, você tem a Arca da Aliança, e na Arca da Aliança você tem o propiciatório. No propiciatório eram colocadas as ofertas, né? Os sacrifícios. Aquele sacrifício representava os nossos pecados. E eles eram ofertados a Deus como uma forma de propiciação, de apaziguar a ira de Deus. Mas era um símbolo, aquilo não fazia nada na verdade. Era só um símbolo que apontava para a pessoa de Cristo, tá certo? Então, a propiciação é o ato de tornar favorável uma situação complicada. Por exemplo, quando um casal está em crise e vai uma pessoa lá para tentar conciliar as coisas, no ato dela ir lá, ela está fazendo a propiciação. Tá certo? Ela está se colocando ali na brecha para tentar mudar as coisas. Por exemplo, no momento que Cristo morre, como um sacrifício vivo, agradável ao Senhor, a ira de Deus é apaziguada. E Deus agora se torna favorável a nós. Vocês estão entendendo? Está entendendo, Angela? Mais ou menos. Para conseguir o perdão de Deus, era necessário que um sacrifício fosse feito. Esse sacrifício, sendo perfeito, ele
ele satisfez a ira de Deus. Então, quando Jesus morreu como Cordeiro de Deus, a nossa situação para com Deus, que era de inimigos, mudou. Porque Deus olhou para o sacrifício de Jesus e gostou, e se satisfez. Então, a propiciação é esse ato de tornar favorável e propiciar a paz, né, entre Deus e nós. É um procedimento ritual, né, na religião que se utiliza para poder conseguir o favor da divindade. Foi o que Jesus fez. Na religião pagã, é o sacrifício que o pessoal fazia para os deuses para apaziguar a ira dos deuses. Eu sei que ele é a mitologia, né? O pagão fazia muito isso, né? Eles ofereciam sacrifícios aos deuses para apaziguar a ira dos deuses, tá? Até alguns nos tempos de hoje, né? Fazem isso. Na Igreja Católica na Idade Média, eram as indulgências, né? No nosso caso, verdadeiramente, é Cristo. Amém? Amém. Então, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas então, aí você vê no próprio texto agora, depois da explicação, você olha para o próprio texto e vê a explicação no texto. Olha. Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação. Então, o que é a propiciação? É o ato de Deus enviar seu Filho pelos nossos pecados. Tá certo? Então, por aqui você já encontra a resposta, que é o ato de Cristo ter morrido em nosso lugar como forma de apaziguar a ira de Deus. Não foi apenas a substituição, mas foi esse processo de apaziguar a ira de Deus em busca de perdão. Ele foi o sacrifício que foi imolado, né? Para mim, no Antigo Testamento não há um texto que ilustra mais isso de forma perfeita do que Isaac, né? Isaac. E eu acho que isso é tão aliviador para nós como foi para Isaac naquele momento. Com certeza. Quando Isaac viu aquele cordeirinho lá, acho que ele se alegrou. Glorificou alto. Amém, meus irmãos?